E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aí distantes, né? Felizmente estamos todos bem, espero que esteja tudo bem com você, sua família, espero que seja tudo tranquilo na sua casa, com os seus, espero que você esteja se cuidando aí o máximo possível. A gente está num período bastante complexo aí da nossa história, vivendo essa pandemia, né? Muitas dificuldades aí, principalmente o pessoal que é autônomo, né? Tá com dificuldades aí. Enfim, espero que isso tudo se resolva o mais rápido possível. Espero que você fique bem. Espero que ninguém da sua família se perca nesse período. Que logo, logo a gente possa estar junto novamente, dando sequência nos nossos estudos, tá ok? Bom, nós vamos hoje, dando sequência ao nosso estudo, a gente nas últimas aulas veio falando sobre os conflitos, aí, sobre as guerras, né, do século XX, falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, um período entre guerras, falamos sobre a crise de 1929, falamos sobre o surgimento dos movimentos fascistas ali, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, muito brevemente. Eu coloquei nessa atividade que você está assistindo, eu coloquei ali o capítulo, aliás, eu coloquei o livro que a gente está usando, tá? Como referência, tá? Lógico que tem muita coisa que eu tenho trazido, né? Tenho agregado de fora do livro, mas o livro serve como uma referência para você poder acompanhar, tá? As páginas também ali já marcado direitinho para você poder acompanhar, se quiser dar uma lida, né? Com calma. Então, as atividades propostas também para você fazer, todas têm a ver com a matéria, né, que a gente já estudou, que você já tem no seu caderno em casa. Se você não tem, você possa acompanhar pela matéria que a gente tem aqui, que eu vou colocar aqui, para que você possa estar por dentro, tá? Eu vou tentar depois colocar também o material anterior para poder ficar disponível para você poder estar estudando, ok? E hoje a gente vai falar, vamos esquecer um pouco essa parte de história geral, vamos vir para o Brasil, né? Vamos falar sobre as transformações políticas do Brasil nos anos 30, que é mais ou menos esse período que a gente estava trabalhando ali, né? A gente começou falando do finalzinho do século XIX, Revolução Industrial, imperialismo, depois Primeira Guerra. Isso tudo vai acontecer nas primeiras décadas aí do século XX, né? A Primeira Guerra vai de 1914 a 1918, depois o período entre guerras, que vai de 1919 até 1939, nesse período aí, onde vai surgindo os movimentos totalitários, fascistas, a crise de 29 acontece, enfim. Então a gente vai ver nesse período aí, mais ou menos, o que está acontecendo no Brasil, tá? O Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, participou de uma maneira muito inócua, né? muito inexpressiva, mas participou. E os efeitos também da Primeira Guerra Mundial vão se ver no Brasil, né? A gente vai ter um período de industrialização no Brasil por conta da falta de produtos que geralmente vinham da Inglaterra para o Brasil nesse período da guerra. Cessa tudo isso. Então o Brasil ele se vê obrigado a desenvolver a sua indústria nesse período por conta da Primeira Guerra. Então a gente vai ter um processo de industrialização, a gente vai ter o surgimento dos sindicatos, o movimento comunista aqui no Brasil vai se desenvolver, tá? O Partido Comunista vai se desenvolver nesse período, as primeiras greves vão acontecer, tá? Num período que a gente conhece como Primeira República, tá? Coloquei ali Primeira República, que vai de 1889 até 1930, tá? A gente tem o período dali chamada República da Espada, naquele comecinho ali, com o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, os dois primeiros presidentes aí, mas logo depois todos os governos vão ser civis, tá? E a gente vai ter uma política muito interessante aí, né? A história do Brasil, eu gosto bastante desse período, que é a política do café com leite que vai se desenvolver nesse período. O que é a política do café com leite? É uma política de alternância entre representantes dos partidos paulista e mineiro, tá? Uma alternância no poder. Não é café com leite, como tu pensa, porque São Paulo produzia café e Minas produzia leite. Não tem nada a ver com isso, tá? Café com leite porque ela dá a ideia de hegemonia. Então, ou seja, quando você pega o café e o leite mistura na caneca ali, né, no copo, você não consegue mais separar o que é café e o que é leite. Então a ideia de café com leite, ela vem
da ideia de unidade, de hegemonia. É como se você tivesse apenas um grupo ali homogêneo que está controlando o poder. Tá? Então você tinha uma alternância nos partidos, mas basicamente era a mesma galera que estava sempre ali trocando de cadeiras no poder ali na presidência do Brasil. E quem era essa galera? Era a oligarquia produtora de café, eram os produtores de café. Então por isso que esse período também é conhecido como o período da República Oligárquica. Por quê? É o período onde só a oligarquia do café dominava o país e as políticas públicas geralmente eram voltadas para atender os interesses da oligarquia. Tá? Então havia essa alternância entre eles ali no poder, tá? Desses grandes produtores do café. Só que quando chega ali no ano de 1929, né, quando está beirando ali as eleições para a presidência, o presidente que estava no poder, que era o presidente Washington Luiz, ele era paulista, pela lógica que já vinha acontecendo durante um tempo, ele deveria escolher como seu sucessor o representante do Partido Mineiro. Tá? Não necessariamente a pessoa era mineira ou a pessoa era paulista, não. Ele participava do Partido de São Paulo ou do Partido de Minas. Ok? Por que isso? Porque São Paulo era o estado mais rico da federação ali do Brasil e Minas era o estado que tinha maior quantidade de eleitores. Tá? Então era o maior colégio eleitoral. Por isso que esses dois se alternavam. E os outros estados eles ficavam ali gravitando ao redor, né, tentando participar, tentando estar envolvidos, mas nunca conseguiam chegar no poder. Então esses dois estados eles se alternavam, né, por conta dessas características aí deles. Bom, e aí o presidente Washington Luiz, ao invés de indicar um sucessor do Partido Mineiro, ele indica um sucessor do Partido Paulista também, que seria o Júlio Prestes. O que vai acontecer, pessoal? Quando ele indica o Júlio Prestes, eu dei uma travada porque fui conferir se era esse nome mesmo. Quando ele indica o Júlio Prestes, e aí você pode estar pensando assim, mas como assim? O presidente indica o seu sucessor? Não eram eleições? Já não tinha eleição nesse período? Sim, tinha eleição. Voto secreto já nesse período, eleição universal, né? Pleito universal, né? Sufrágio universal, tantos nomes que tem, onde você poderia, qualquer um que fosse alfabetizado, tinha uma série de características aí. Eu vou deixar um videozinho sobre a Primeira República para poder você entender um pouquinho mais sobre esse momento. Você pode pensar, mas já que tinha eleição, por que era o presidente que indicava? Pessoal, esse período ele também era muito marcado pelas fraudes eleitorais. Tá? A fraude. E quem dominava, quem estivesse no poder, quem fosse a situação, estivesse no poder do governo, tinha a máquina nas mãos para manipular o resultado das eleições. Então, a oposição podia fazer o que quisesse, a campanha que fosse, eles nunca conseguiam vencer. Sempre era o candidato indicado pelo presidente ou pelo partido do presidente que vencia as eleições. Tá? Então a fraude eleitoral era algo absurdo nesse período. A gente vai ter um monte de exemplos aí, né? Enfim. Só que quando esse pacto dessa alternância entre São Paulo e Minas é quebrado pelo presidente Washington Luiz, isso abre um precedente para que outras forças políticas se manifestassem nesse período. Um exemplo disso vai ser o presidente, vai ser o Getúlio Vargas, que ainda até então não era presidente. Getúlio Vargas ele era do Rio Grande do Sul, que vai se juntar então com o Partido Mineiro, tá? E com partidos do Nordeste, e vão formar uma aliança, tá? Que vai fazer oposição ao candidato do presidente, ao candidato Júlio Prestes, que, como a gente já sabe, o Getúlio Vargas vai perder as eleições, né? O Júlio Prestes vai vencer porque o governo vai manipular, vai haver fraude aí. Só que nesse meio tempo acontece o assassinato do João Pessoa, que era o vice na chapa do Getúlio Vargas. Isso vai ser o estopim, vamos dizer assim, para que se formule então um golpe. Vai ser levantada a acusação contra o Washington Luiz, como se ele tivesse sido o mandante, o então presidente, que indicou o seu sucessor, como ele tivesse sido mandante desse crime.
E aí vai acontecer o golpe de Estado e eles vão depor o Washington Luiz, colocando então o Getúlio Vargas, que foi o segundo candidato mais votado, no poder. Ele assume então a cadeira como presidente da República em 1930. Esse é o chamado golpe de 1930. Tá? Então Getúlio Vargas ele entra no poder por meio de um golpe de Estado em 1930 e vai governar, dando início aí ao primeiro período, que é o chamado governo provisório, que vai de 1930 até 1934. Então ele permanece no poder, ele assume a presidência com um compromisso de votar uma Constituição, uma nova Constituição, né, fazer uma Assembleia Constituinte, para que houvessem eleições novamente, para que pudesse ser escolhido um presidente eleito pelo povo. Só que ele vai ficando no cargo, e vai protelando essa Constituinte. O pessoal de São Paulo, que foi derrotado ali, pelo golpe de Estado, não vai satisfazer, não vai ficar satisfeito com essa situação, com a protelação do Getúlio Vargas. E em 1932 eles vão organizar uma revolução, que é a chamada Revolução Constitucionalista, onde eles vão exigir do governo que seja promulgada uma nova Constituição, que seja estabelecida uma Constituinte, para que tivesse Constituição e eleições. Né? Então acabou que o Getúlio Vargas vai ceder a essa pressão, vai estabelecer em 1933 uma nova Constituinte, e em 1934 a gente tem uma Constituição nova aí, estabelecendo eleições, onde o próprio Getúlio Vargas vai ser eleito para um governo constitucional que vai de 1934 até 1937. Vale ressaltar, pessoal, que nesse período aí, onde ele está governando provisoriamente, ele já está demonstrando ali a sua tendência centralizadora, né? Você vê que ele vai ficar de 1930 até 1945 no poder, dominando. Então ele já vai demonstrar ali qual era a vontade dele, qual era o interesse dele nesse período. Quando ele assume, então, o governo constitucional, ele começa a tomar algumas iniciativas interessantes, vai começar a dar alguns direitos trabalhistas, né, para a classe trabalhadora e tal. Ele vai ser visto como um presidente populista, né? Por quê? Porque ele tomava medidas que iam de encontro aos anseios da população, né? Mas que não resolviam os problemas da população. Era como uma espécie de cala-boca, né, para a população, e ele esperava em troca o apoio irrestrito da população às suas atitudes, né, enquanto presidente. Então esse a raiz, né, a base do populismo é essa. Você oferece medidas que respondem imediatamente os anseios da população, mas que não resolvem os problemas, né? A gente tem diversas outras medidas aí populistas tomadas por diversos governos, a Bolsa Família é uma delas, e tantas outras bolsas, tantas outras políticas públicas aí, mas que não vão na raiz do problema para resolver a situação, né? Enquanto se espera então do povo um apoio irrestrito dessas lideranças, tá? A gente vai ter alterações nas eleições também, as mulheres passando a votar, enfim, uma série de avanços aí. E no período do governo eleito aí, constitucionalista, a gente vai ter dois grupos políticos que vão se formar representando uma polarização, tá, que acontece nesse período, embora eles não estivessem no poder, mas a gente tem uma polarização política nesse período, mais ou menos parecido com o que está acontecendo hoje em dia. A diferença é que a direita está no poder, né, e a esquerda está lá, saiu do poder e está tentando voltar, né, para o poder. Nesse período ali a gente tem um governo nacionalista, populista, trabalhista, né, no poder, e a gente tem um grupo de extrema direita que é chamada Ação Integralista Brasileira, tá? Que tem características bem próximas aos regimes fascistas aí, né? Eles eram anticomunistas, eles eram militaristas, né? Bem parecido com os regimes italiano e alemão, né? Nazista alemão. Eles se inspiram nesses movimentos europeus para se desenvolver aqui no Brasil, a Ação Integralista Brasileira. Eu vou colocar um vídeo aí também falando um pouquinho sobre eles.
E no outro a gente tem, no lado esquerdo, né, da força, a gente tem a Aliança Nacional Libertadora, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, que também vai polarizar o discurso aí para o lado da esquerda, para o lado comunista, defendendo os interesses do Partido Comunista aí no Brasil. Até que em 1935, o Luiz Carlos Prestes, aí, à frente da Aliança Nacional Libertadora, ele vai organizar uma tentativa de uma revolução comunista. Tá? Eles queriam tomar o poder em 1935, vão começar um movimento, mas o movimento vai falhar, não vai conseguir se organizar de forma nacional. Desculpa. Não vai conseguir se organizar de maneira nacional e vai ser abafado, né, vai ser contido pelo governo e vai receber o nome de Intentona Comunista. Tá? Que vai dar margem aí no futuro, 2 anos depois, aí, pela descoberta de um suposto plano de tomada do poder pelos comunistas, né? Em 1935 já ficou o fantasma do comunismo circulando no Brasil. Em 1937 a descoberta de um tal plano Cohen, né? Que era um plano dos comunistas de tomada do poder e tal. Getúlio Vargas então vai declarar estado de sítio, estado de guerra, vai suspender as eleições e vai determinar o Estado Novo, né? Que na prática vai ser um período ditatorial no Brasil. Né? Ele dá um novo golpe de Estado e aí ele já estava governando desde 1934, vai ficar no poder agora de 1937 em diante. Em 1938 aconteceriam novas eleições e ele seria substituído, mas ele não permite que as eleições aconteçam e ele vai então dar esse golpe de Estado, estabelecendo esse governo ditatorial aí de 1937 em diante. Esse período vai ficar marcado pela perseguição à oposição política. Qualquer pessoa que fizesse oposição ao governo vai ser perseguido nesse período. Tá? A gente vai ter muita perseguição, prisões, tortura, uma série de coisas acontecendo nessa esfera aí, tá? Mas é um período também onde a gente vai ter o desenvolvimento da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, aquelas leis que ele começou a criar lá no início do seu governo, elas vão ser consolidadas agora no Estado Novo, então a gente vai ter a consolidação das leis trabalhistas, tá? Isso é um outro item aí do nosso capítulo que eu já separei para vocês lerem, tá? E ele, por conta dessa consolidação das leis trabalhistas, ele vai ficar conhecido como o pai dos pobres, né? Ele vai dar muita ênfase nessa questão do trabalho, né? de tudo você construir pelo trabalho, a criação da carteira de trabalho, dos direitos trabalhistas em geral. A CLT vai ser consolidada nesse período aí, tá? E ele vai usar também muito a propaganda, tá? A propaganda para poder melhorar a imagem dele, ou fortalecer a imagem dele junto à opinião pública. Tá? Nesse período nasce um aspecto de propaganda, né? Um órgão de propaganda que está presente até hoje, né? Que é a Hora do Brasil. A gente conhece como a Voz do Brasil, né? Mas era a Hora do Brasil, que está até hoje, né? Que nasce lá no governo de Getúlio Vargas, que é um canal usado aí para divulgar todos os feitos do governo, etc, etc. Então, quando você liga o rádio lá, e hoje em dia já não tem mais aquela imposição de ser às 19 horas, né, certinho, né, já mudou o horário, cada rádio coloca num horário, às vezes 9 horas da noite, 10 horas da noite, mas tem que colocar, mas ainda é um resquício do período do governo de Getúlio Vargas. Né? Então ele usa isso aí para poder divulgar as suas atitudes, né, no governo. Vai ser um período também do nacionalismo, né, de criação de muitas empresas nacionais, dentre elas a gente vai ter a Vale do Rio Doce, a SN, várias empresas sendo desenvolvidas. Né? E aí a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial acontecendo, em 1939 começa aí a Segunda Guerra Mundial. E quem está no governo no Brasil é Getúlio Vargas, nesse momento. Ele está no governo em 1937, ele começou a governar no Estado Novo.
E aí ele mantinha relações com ambos os lados, né? Ele tinha relações com os Estados Unidos ali, com os países aliados, mas também tinha relações com os países do eixo, né? Principalmente Alemanha e Itália. Tinha relações com esses países também. Muito próximas, diga-se de passagem. Ele flertava bastante, Vargas flertava com os movimentos fascistas totalitários. Afinal de contas, ele era ditador também, né? Ele era totalitário também. O governo dele era um governo ditatorial, totalitário. Nacionalista, né? Tinha bastante afinidade, muita aproximação com esses governos aí europeus totalitários do período. Só que a gente vai ter ataques dos submarinos alemães a navios brasileiros, né, que faziam comunicação com os Estados Unidos, vão ser atacados aqui na costa do Brasil pelos submarinos alemães. E isso vai mover a opinião pública em direção à guerra. Eles vão pedir, eles vão exigir que Getúlio Vargas mande o Brasil para a guerra. O Brasil tinha que participar da Segunda Guerra Mundial. Só que era um país completamente, no período, despreparado, desequipado. A gente não tinha condições nenhuma de participar da Segunda Guerra, e quem vai nos ajudar aí será os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos vai entrar com equipamento, com treinamento, tá? E aí os brasileiros eles vão participar da Segunda Guerra Mundial, né? Vai ter a participação do Brasil lá na Itália, né? Os brasileiros muito valorosos lá lutando, algumas conquistas de Monte Castelo, enfim, o Brasil vai ter sua participação ali na guerra, muitos brasileiros vão morrer também nesse período, né? Mas isso vai mexer com a opinião pública quando os países então do eixo vão ser derrotados, né? Alemanha, Itália, Japão vão ser derrotados. Essa ideia do totalitarismo europeu ela vai perder a força, né? E vai surgir um clamor pela democracia, um clamor pelos governos democráticos, né? E aí o Brasil, que estava sendo dominado por um presidente totalitário, né? Ditador, ele vai começar a se convulsionar, o país começa a se convulsionar, já que Vargas está no poder aí em 1945, quando termina a guerra ele está no poder, os países europeus são derrotados, isso vai enfraquecer a sua imagem enquanto governante. E aí ele acaba sendo deposto em 1945, tá? Vai acontecer então eleições no Brasil, em 1945, e aí o Brasil vai ser entregue para o presidente Eurico Gaspar Dutra para começar o seu governo a partir de 1946, como presidente eleito do Brasil, dando aí início a um período de redemocratização no Brasil. Tá? Então esse foi um pequeno resumo aí, tá, pessoal, dos acontecimentos que rolaram aí nos anos 30 aqui no Brasil e anos 40, início dos anos 40 no Brasil, tá? Assista os vídeos de apoio que eu coloquei aqui na atividade também, e leia o livro que está aí disponível para você também em PDF, dá uma lida também com calma, tá? Para você poder pegar todas as informações, apenas as páginas que eu coloquei para você, não precisa copiar nada no caderno, só ler, tá? E faça essas atividades que eu coloquei aí também para você, responda essas perguntas que eu coloquei para você aí, tá? Para que você possa fixar o conteúdo. Tá certo, pessoal? Então, ó, boa sorte aí para você, se cuida, lava as mãos, fica em casa, evita aglomerações, por favor. Se você tiver de sair para trabalhar, mas vai com cuidado, usa uma máscara, tá? Mesmo que você não esteja doente, né, nem manifestando os sintomas da Covid-19, a gente sabe, né, que as pessoas, mesmo assintomáticas, ou seja, sem demonstrar os sintomas, elas já estão transmitindo. Então, se o brasileiro já tivesse todo mundo usando a sua máscara, a gente reduziria bastante a contaminação aí. Então, se você tiver de ir para o trabalho, pegar um ônibus, trem, o que quer que seja, coloca a sua máscara, usa uma máscara, faz uma máscara caseira mesmo, enfim, se protege, tá? Que eu quero estar junto com vocês aí daqui a alguns meses, a gente poder rir bastante junto aí disso tudo, poder comemorar a vitória sobre esse Covid-19 aí. Beleza, pessoal? Então, tamo junto, até a próxima, se Deus quiser, sexta-feira, agora é semana Sexta Santa, não sei se vai ter aula, mas se não tiver a gente não vai se ver,
só na próxima quarta, mas de qualquer jeito, com história, só na quarta-feira que vem. Um abraço, fiquem com Deus e até lá.